Então, como a gente edita aqui a nossa montagem aqui do nosso móvel dentro da plataforma? Então, basicamente, como que funciona aqui pela criação avançada, né? Então, pela criação avançada aqui, que basicamente a gente consegue editar a maioria das nossas montagens aqui dos nossos móveis, quando a gente tem mais liberdade, né? Por causa da lógica de espaços aqui que a gente pode utilizar. Como a gente pode editar uma montagem de um móvel? Então, por exemplo, se eu quiser colocar as laterais externas, por exemplo, qual que é a lógica que eu tenho que seguir? Qual que é basicamente o padrão que eu tenho que seguir? Então, por exemplo, aqui tem um espaço, né, que é a medida final do meu móvel, né? Então, a medida final, ou seja, qualquer peça que eu colocar aqui, vai seguir a medida do espaço que eu coloquei aqui. Então, por exemplo, se eu colocar laterais primeiro nesse espaço aqui, o que que o software vai entender? Que eu vou querer que a lateral seja a profundidade e a altura completa, conforme a direção que eu coloquei aqui. Então, por exemplo, se eu colocar uma lateral esquerda, eu vou colocar a lateral esquerda aqui no total da profundidade e no total da altura do móvel. Então, e daí na próxima ele vai fazer aqui a redução da espessura, né, da lateral eu coloquei na esquerda, depois na direita também, e vai manter o espaço restante aqui, a medida restante das duas reduções das duas laterais, no centro, entre as duas laterais. Então aqui a gente vai ter um espaço de 7,64, que basicamente é a redução ali dos 36 das duas laterais. Então a gente tem aqui basicamente o espaço restante, que daí assim, quando a gente colocar outras peças aqui dentro, eu vou colocar uma base interna, eu vou colocar um tampo interno, eu vou colocar as outras peças aqui, e assim eu vou fazendo a montagem do meu móvel. Então, basicamente, o segredo para nossa montagem do nosso móvel é a ordem de peças que a gente vai colocando. Então, se eu colocar, por exemplo, uma base primeiro, coloco uma base aqui primeiro. Então, eu coloquei a base, ela vai ser externa. Mas digamos aqui que depois da base, depois eu colocar um tampo, que daí faria as laterais internas, eu coloco as laterais depois. Então, eu coloco aqui uma lateral esquerda e lateral direita. A base ela é sobreposta, ou seja, ela é por baixo das laterais, mas se eu colocar um tampo agora, ele vai ser interno. Então eu vou ter um tampo interno e uma base externa ali fazendo por baixo da lateral. Então essa é a ordem, essa é a lógica que o espaço vai seguir e a gente tem que levar em consideração na hora de fazer a montagem do móvel. Então, assim, isso segue para qualquer tipo de peça. É basicamente a ordem que a gente vai inserindo aqui. Então, por exemplo, aqui, se eu quiser fazer um móvel também com tamponamento, que aqui a gente também já vai seguir uma lógica um pouco diferente, que a gente vai utilizar a corte de espaço. Então, por exemplo, aqui, eu vou colocar que meu tamponamento ele é a base, tampo externo e a lateral esquerda e a lateral direita. Ou seja, eu tenho isso daqui configurado na medida final aqui, então eu tenho a medida final aqui configurada e eu vou colocar basicamente uma regra aqui nesse espaço interno, porque ele está 764, 664. Então, se eu colocar peças aqui, ele vai colocar nessa medida. Então, vai ficar parelho com o meu tamponamento aqui e tudo mais. Eu quero que ele tenha uma regra aqui na frente que ele reduza. Então, para a gente colocar as portas e gavetas internas. Porque se eu colocar com a peça aqui dentro desse espaço aqui também, as mesmas peças, basicamente a porta e a gaveta vai ficar para fora ali e vai fazer basicamente ali um tamponamento só estendido aqui e a gente vai ter que colocar a espessura normal. Mas digamos assim, um tamponamento comum mesmo. Então a gente pega aqui, seleciona espaço, vem aqui na função de corte, corte de espaço, e eu vou pegar aqui na profundidade, frente, e eu vou colocar a medida que eu vou reduzir na frente. Eu gosto de colocar 20 milímetros, então eu venho aqui em criar espaço, e beleza, e aqui está o nosso espaço cortado de 20 milímetros. Só que no momento ele está aqui na frente, eu não consigo selecionar o espaço de trás. Claro que eu posso rotacionar a câmera aqui e selecionar, mas eu quero pegar aqui, selecionar esse espaço e vir aqui em ocultar, que daí basicamente ele oculta o espaço para mim e não vai me atrapalhar aqui para eu criar basicamente meu móvel. Então eu seleciono aqui o espaço interno e assim daí eu posso daí vir aqui e colocar daí a base, tampo, também a mesma lógica. Se eu vou fazer a montagem também, basicamente a lateral e o tampo aqui externo e tudo mais, daí eu vou fazendo aqui a montagem e tudo mais. Também se eu quiser colocar somente as laterais, então basicamente é assim que vai seguindo. E depois a gente vem aqui e coloca outras peças como divisória, quiser colocar prateleira e tudo mais, que daí a gente consegue aqui fazer a configuração do nosso móvel. Então basicamente a questão da montagem do nosso móvel é simplesmente como que a gente vai criando aqui os nossos espaços. Então se eu quiser também configurar de outra forma, botar com sarrafo, botar corte no espaço, eu coloco regras e tudo mais, eu faço divisória ali, passar o sarrafo. Então tem vários tipos que eu posso fazer aqui de montagem, mas tudo vai conforme como a gente vai configurando espaço ali, vai editando espaço.